Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Adassa e essa é a Melissa. Ela é toda feita em tecido de algodão, até o cabelinho e o sapato. Eu não gosto muito de trabalhar com feltro, então eu procuro sempre usar tecido em todas as minhas peças. Tecido de algodão, tá bom? Ela mede 51 centímetros e eu vou deixar o molde na descrição do vídeo. É um link, você abre a descrição, clica no link que o molde abrirá, tá bom? E agora vamos começar o passo a passo. Eu vou começar explicando aqui sobre a posição dos moldes. Imagine que o tecido, aqui a lateral e aqui embaixo a largura. Então, você vai deixar corpo, perna e braço alinhado no comprimento, né? E a cabeça e o cabelo será assim, nessa posição, deitado, na hora de riscar no tecido, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu já cortei a cabeça, tecido pele e a cor do cabelo. Tecido pele, a cor do cabelo, eu risquei e cortei exatamente com o mesmo tamanho do molde. Lembrando que aqui é a lateral e aqui embaixo a largura do tecido. Botei o molde deitado assim e risquei. E aqui o cabelinho, a franja, tecido duplo, porque eu não vou fazer zigue-zague e nem vou usar termocolante, nem filtro. Então, coloquei tecido duplo e risquei o cabelinho. E vou costurar apenas na parte da franja. Costurei. Ficou assim, costurei apenas essa parte de baixo. E agora eu recorto. É a parte de cima da cabeça que eu risquei igual com o molde. E essa parte da franja que eu costurei em cima do risco, eu vou cortar todo o excesso de tecido. Nas entradinhas eu faço um corte bem próximo à costura. Agora eu desviro. Eu faço assim porque eu não gosto de fazer o zigue-zague. Tem pessoas que fazem com tecido e em toda a frente faz um zigue-zague. Ou coloco um termocolante por baixo, que eu não gosto. Então eu faço assim. Pronto, desvirei. Se você quiser, você passa o ferro. Agora eu pego a parte da frente da cabeça. Faço um pique na parte de cima, bem no meio. Faço isso também na franja. E posiciono aqui em cima da cabeça. Vou prender com alguns alfinetes para ela não sair do lugar e esse cabelinho não ficar torto. Agora eu vou passar uma costura prendendo esse cabelinho aqui. É uma costura reta. Não é zigue-zague, costura reta. Passei a costurinha reta aqui. Agora eu irei guardar essa cabeça. Agora vamos à perna. Eu vou emendar aqui o tecido pele com o tecido da meia. Tem que ser o dobro de tecido, né? Eu dobro o molde da perna para marcar a altura da meia. Sempre corte tecido sobrando. Aqui eu vou colocar uma renda para fazer o acabamento da meia. Vou fazer esse sanduíche. Tecido branco, que será a meia, renda e tecido pele. E vou passar uma costura reta prendendo tudo isso. Passei a costura. Agora eu abro, vou tombar
essa renda para cima da meia, mas você pode colocar para o lado da perna também, do jeito que você preferir. Junto os dois tecidos assim, direito com direito, encontro as costurinhas e vou prender com alfinete. Agora é só posicionar o molde com essa aberturinha para dentro, a parte mais curta do molde. Vou colocar para dentro, risco de forma espelhada. A perninha terá duas aberturas, a parte de cima e essa lateral, por onde eu colocarei enchimento. Costuro em cima do risco. Virei a máquina, costurar em cima do risco. Aqui é o bracinho, deixei alinhado lateral com a lateral, risquei e vou fazer a mesma coisa da perninha, costurar em cima do risco, deixando as aberturas. Esse aqui é o corpinho eu cortei no tecido do vestido, cortei igual com o molde. Tecido duplo e corto igual com o molde. Isso aqui é a manga, tecido duplo, também cortei igual com o molde. Eu corto tudo igual com o molde, quase tudo, né? As únicas partes que eu não corto são os braços e as pernas. Eu risco e costuro em cima do risco, tá certo? Todas as outras partes eu corto igual com o molde. Então, pronto, aqui eu já costurei a perninha e os bracinhos em cima do risco, como eu falei. Agora é só recortar todo o excesso de tecido e desvirar. Pronto, já desvirei as perninhas, os bracinhos. Agora vamos à manga. Essa parte reta da manga eu vou dobrar para fazer um abanhado. Eu vou fazer esse abanhado com zigue-zague. E essa parte arredondada eu irei franzir. Mas eu não começo o franzido da ponta, não. Uns 2 centímetros acima é que eu começo. Ponto maior da máquina. Sempre começo com um retrocesso. E no final não faço retrocesso. Aí eu pego o fio, puxo. Pode puxar o máximo que você puder. Agora eu pego as duas pontinhas e amarro. Agora eu pego essas manguinhas e vou posicionar em cima do bracinho. Vou abraçar o bracinho, que é a parte de cima do braço, né, que seria o ombro. Coloco assim. E vou passar uma costura prendendo. Fica desse jeito. Agora eu vou pegar o corpo, o tecidinho do corpo. Vou pegar apenas um lado.
Vou marcar a parte de baixo que me servirá para posicionar as pernas depois. Agora eu vou pegar a cabeça e vou encostar assim. Encosto bem certinho. Você vai perceber que no molde, olha, aqui eu faço retrocesso no começo e no final, tá bom? Largura do calcador. Você vai perceber que no molde, essa parte que emenda o corpo com a cabeça, tem uma leve curva. Essa curva é importante, que é para quando você for colocar o enchimento, não ficar dobrando. Muita gente se queixa que fica quebrando, né, o pescoço. E essa curvinha é justo para evitar que isso aconteça, tá bom? Essa curvinha que eu faço no molde. Então, depois que eu emendei a cabeça com o corpo, tanto a parte da frente como a parte de trás, tirei o excesso de tecido. Agora eu pego a parte da frente e vou posicionar os bracinhos. Você pode deixar bem próximo à costurinha do pescoço. Não coloque muito, não coloque em cima para não ficar muito grosso. Você coloca um pouquinho abaixo da costurinha, tá bom? E prende. Eu gosto sempre de prender assim, porque na hora de fechar o corpo, dá menos trabalho. Posiciono o outro bracinho. Agora as perninhas, você verá que tem um lado que é mais curto. Então esse lado mais curto fica para dentro, assim. Então eu vou deixar bem perto ao pique que eu fiz. E vou passar também uma costurinha prendendo essas perninhas. Pronto, ficou assim. Agora eu irei posicionar tudo dobradinho aqui para cima, livrando as bordas. E vou pegar a parte de trás do corpinho e colocar por cima. Vou prender tudo com alfinetes. A abertura desse corpinho eu deixo na lateral, no quadril. Eu acho que fica melhor assim, principalmente para quem não tem prática em fazer pontos invisíveis. Dá para esconder com a saia, né? Quando coloca a saia, cobre. E se você fizer aqui atrás, tem pessoas que deixam esse tipo de boneca com a abertura aqui atrás do pescoço, na nuca. Mas às vezes, se você não souber fazer um ponto bem feito, vai ficar aquele trabalho feioso, né? Aparente. Então eu prefiro fazer no quadril. Então aqui você vai encontrando as costurinhas do lado do pescoço e vai prendendo tudo. E agora vamos à máquina fechar esse corpinho. Vou começar aqui embaixo, costuro uns 2 dedinhos, retrocesso no começo e no final. Depois que eu faço uns 2 dedinhos de costura, eu retiro e volto com a agulha bem próximo ao bracinho. Dá para sentir, com o dedo você sente onde começa o braço. Então, bem próximo, você recomeça a costura. Faz um retrocesso e vem fechando. Chegando aqui no pescoço, deixa a agulha dentro, levanta o calcador, vira a peça e vem costurando com a largura do calcador, bem com paciência, para a cabeça não ficar torta. Ajeita. Chegou aqui no pescoço, agulha dentro da costurinha, levanta o calcador, vira, baixa o calcador e vem fechando. Sempre se certifique, olhe
para que não prenda assim a ponta da mão, a ponta do pé, às vezes acontece. Agulha dentro do calcador da máquina, levanta o calcador e vira. Sempre inicie com retrocesso no começo e no final, tá bom? Pronto. A abertura ficou na lateral, né? Aí aqui eu vou cortar essas pontinhas, que é para quando desvirar ficar um acabamento bonito. E eu vou recortar todo esse excesso da cabeça. Você pode usar uma tesoura de picote ou fazer alguns piques, mas eu prefiro cortar o excesso mesmo. Pronto, agora é só desvirar. Vou puxar aqui um pouco as perninhas, depois eu já puxo a cabeça. Com o palitinho eu ajeito aqui por dentro. E agora eu irei colocar o enchimento. Primeiro eu vou encher pernas e braços. E vou fechar as aberturas. Eu faço assim porque eu acho melhor para pegar a posição, para pegar na boneca, para fazer os pontinhos invisíveis. Eu acho melhor fazer logo nas pernas e nos braços, deixar pronto para depois encher o corpo. Porque quando enche tudo logo para fazer todos os pontinhos, fica um pouco mais difícil para fazer os pontinhos. Pelo menos eu acho. Pronto, enchi perninhas e braços e vou fechar com os pontinhos invisíveis todas essas partes. Usando uma linha da mesma cor. Pronto, e depois eu irei encher o corpinho e fechar a lateral do corpinho. Pronto, aqui eu já enchi tudo. Enchi bem a cabeça da bonequinha, que é a parte mais importante. Você precisa deixar bem cheinha, principalmente as laterais, tá bom? Agora vamos ao coque. Eu cortei um círculo com 16 centímetros. Eu usei um prato de sobremesa como medida, que ele mede 16 centímetros. E em volta desse círculo, eu irei fazer um chuleado. Fazer isso em toda a volta. Depois eu puxo. E agora eu irei colocar o enchimento. Deixar ele bem cheinho. Eu vou abrindo para ficar bem preenchido nas laterais.
Então, quando eu sinto que já está bem cheinho, eu começo a apertar e vou fazer pontinhos, fechando, fortalecendo. Vou para lá, venho para cá. Terminou, eu encerro com um nozinho. E agora eu vou fazer alguns apertos assim, que é para modelar. Aí agora chegou a hora de prender na cabecinha da boneca. Com o fio duplo, fica 4 perninhas, né, de linha. Ou você pode usar uma outra linha mais resistente. Eu irei prender com pontos invisíveis. Não é difícil não, tá bom? Primeiro eu faço alguns pontos grosseiros, grandes, em toda a volta para sustentar esse coque. Eu não me preocupo com perfeição agora. Depois que ele já está aqui no lugar, eu puxo e faço um nozinho para arrematar essa primeira fase e depois, agora sim, eu vou fazer alguns pontinhos mais perfeitinhos em toda a volta. Ao todo eu irei fazer 3 voltas com pontinhos invisíveis. Prontinho, ficou preso o cabelinho dela. Ficou bem resistente, bem forte, porque eu fiz 3 voltas. Vamos à saia. Para a saia é bem simples. Eu cortei um retângulo medindo 85 por 17. E vou passar uma costura fechando a lateral. Aqui eu já fechei a lateral e agora eu irei fazer a barra. A mesma costura que eu fizer em cima, eu faço embaixo. Vou dobrar 2 vezes. Não abro a costura lateral, tá bom? Eu tombo apenas para um lado, porque facilita na hora de passar o elástico. Então, aqui eu dobro 2 vezes, costurinha lateral deitada apenas para um lado. E venho passando a costurinha. Do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, eu irei fazer embaixo. A diferença é que nessa parte da cintura, eu vou deixar uma pequena abertura de meio centímetro, que é por onde eu irei entrar com o elástico, para não precisar cortar o tecido. Então, eu já vou deixar a aberturinha aqui. Aqui, deixei essa pequena abertura, para que eu possa entrar com o elástico.
Irei costurar a parte de baixo do vestidinho do mesmo jeito que eu fiz a parte de cima. A diferença é que eu não vou deixar abertura. Pronto, agora eu vou pegar um pedacinho de elástico. Ele é um elástico fino, mede meio centímetro. Medindo a cinturinha da boneca. E agora eu peguei um grampo, que eu gosto muito de passar elástico com grampo de cabelo. E vou vir aqui na aberturinha, no sentido do tecido que está deitado, né? A costura lateral que ficou deitada. Eu entro a favor dele, que é para o bilírio não ficar prendendo, enganchando no tecido. Pronto, passei o elástico, né? Entrei com o elástico. E aqui na pontinha eu vou prender com alfinete, que é para não correr o risco do elástico entrar dentro da saia e eu ter que passar tudo outra vez. Pronto, prendi aquela pontinha final e aqui eu venho passando o elástico. Chegando no fim, é só puxar as duas pontinhas e fazer alguns nozinhos. Tem pessoas que preferem costurar manualmente. Eu prefiro fazer um nozinho bem apertado. Dá até para costurar na máquina também a emenda do elástico. Prontinho, a saia ficou pronta. É uma saia simples, rápida e fácil de fazer. Agora vamos ao lacinho do cabelo. Cortei um retângulo medindo 13 por 28. Aí eu vou dobrar assim e vou passar uma costura nessa lateral, deixando uma pequena abertura. Pronto, costurei e deixei a pequena abertura. Agora eu abro assim, deixando essa costura que eu fiz para cima, e vou costurar as laterais. Depois que eu costuro, eu corto as pontinhas e agora é só desvirar. Ajeito os recantos. E agora eu irei franzir esse meio. E com a própria linha eu faço algumas voltas. Amarrando esse laço. Depois eu encerro com alguns nozinhos aqui na parte de trás. Agora eu pego um pedaço de elástico, meço aqui em volta da cabecinha do coque. Corto o excesso, dobro, sobrepondo as pontas. E vou costurar manualmente aqui no lacinho.
Faço vários pontinhos, que é para ficar bem firme. E encerro com nozinhos. E pronto, o lacinho tá pronto, é só colocar aqui no cabelinho dela. E olha como ficou uma fofura. Agora o sapatinho. Vamos ao sapatinho, que é de tecido. Tecido duplo. Lateral e largura. Eu vou riscar o molde. Posicionar o molde e riscar. Parte da frente e parte de trás. Na parte de trás, ela terá uma pequena abertura, tá bom? Então, agora eu irei costurar apenas as partes de cima desse sapatinho. A parte curvada da frente. Retrocesso no começo e no final. E a parte de trás do sapatinho, costurando apenas a parte de cima e deixando uma pequena abertura. Porque eu vou precisar desvirar esse sapatinho depois. Pronto, depois que eu costuro todas as partes de cima, cortar aqui as pontinhas de linha, sempre retrocesso no começo e no final. Ficou assim. Costuradinhas as partes de cima, eu irei recortar o restante no risco, tá bom? Recortei tudo já no risco e virei desvirar. Desvirei a parte da frente. E agora eu vou fazer o seguinte, eu pego a parte de trás, que não está desvirada, abro, pego a parte da frente e posiciono aqui dentro, encostando a pontinha lá em cima. Ficou assim. Vou pegar o elástico, um pedacinho de elástico, posiciono aqui do lado, bem na parte de cima, e cubro com o sapatinho. Venho costurando com a largura do calcador, retrocesso, e venho costurando toda a volta desse sapatinho. Chegando aqui no final, eu pego o elástico e puxo. Não precisa puxar muito não, só um pouquinho já resolve. Puxa. Deixa eu ajeitar bem aqui. Puxa esse elástico e costura. Retrocesso. Encerrou. Agora eu recorto tudo, vou recortar aqui as pontinhas do sapatinho e todo o excesso de tecido, porque lembrando que todas as curvas tem que cortar ou próximo à costura ou fazer pix. Porque se não fizer isso, quando desvira, fica puxando, não dá o caimento certo. E na pequena aberturinha que eu deixei em cima, lembra que na parte de trás ficou uma pequena aberturinha? É por ela que eu desviro o sapatinho. Agora eu venho com um palitinho por dentro e ajeito. Se você quiser, você fecha essa abertura aqui mesmo na máquina ou faz pontinhos manuais. No meu caso, eu irei usar pontinhos invisíveis para fechar essa aberturinha. Olha aqui, a costura toda embutida. E eu irei fechar com pontinhos. Dá até para você fazer dupla face, viu? Com esse sapatinho. Agora é só calçar na bonequinha.
Ai, gente, olha que fofura que fica. Agora vamos ao rostinho. O rostinho é bem simples. Eu pego uma régua e meço da costurinha do pescoço para cima 4 centímetros. Da emenda do pescoço para cima 4 centímetros. E do meio para lá 1,5 centímetro. E do meio para cá 1,5 centímetro. E marco. E nessas marcações eu irei fazer bolinhas com tinta de tecido. 1,5 centímetro para cá, 1,5 centímetro para lá. Agora eu vou pegar tinta de tecido e com a parte de trás do pincel eu vou fazer uma bolinha aqui e a outra aqui. Viram como é simples? E aí eu uso o secador de cabelo para acelerar essa secagem. Depois que eu seco os olhinhos, eu vou fazer aqui os cílios. E a sobrancelha. As sobrancelhas eu risco levemente inclinadinhas. E aqui embaixo eu faço uma boquinha com formato de V. Isso vai a gosto. O rostinho da bonequinha vai a gosto. Eu acho que tem muito a ver com a personalidade da bonequinha. Então, você faz do jeitinho que você gostar mais. Para fazer os risquinhos da sobrancelha e cílios, você pode usar a canetinha Micron, que é uma canetinha bem resistente. Agora, vamos fazer o blush. Vou usar a tinta de tecido. Eu peguei um pedacinho de espuma, dobrei, prendi com elástico. Aí, eu vou usar uma tinta de tecido púrpura, cor púrpura, porque como a boneca é moreninha, eu acho que essa cor cai melhor. Vou pegar um pincel de cerdas duras, vou sujar assim, e vou borrifando aqui essa esponjinha. Pego um retalho e tiro o excesso. Agora sim, eu irei carimbar o rostinho dela. Olha que fofura. Prontinho. E assim, gente, a bonequinha ficou pronta. Espero que vocês tenham gostado. A Melissa, cabelinho de tecido. Você pode entregar para sua criança brincar. De qualquer idade, não tem perigo, não traz perigo nenhum para a criancinha, tá certo? Pode dormir abraçadinha, do jeito que achar melhor. Então, o molde ficará na descrição, como eu falei para vocês. E até a próxima. Vamos fazer muitas bonequinhas. Tchau, tchau. Beijos.